Pessoal, tudo bom? 5h30 aqui, né? 17h30 aqui em Orlando. Nós estamos aí com 2 horas de Brasília e nós vamos hoje entrar nessa live junto com o Alexandre Barreto, que trabalha para uma rede de bancos. Na verdade, o Alexandre trabalha com vários bancos. Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei já, aceitando o Alexandre aqui. Oi, Alexandre, tudo bom? Joia, joia. Então, pessoal, estou aqui esperando, Alexandre, a galera ir entrando devagar aí, minha clientela ali sempre aviso nos últimos minutos também aviso. Estou entrando, pessoal. Você tá bom? Você tá aqui em Orlando, né? Do seu lado. Ai, que Então, bom. Você tá no escritório agora? hoje eu não sei que pareça. Ah, é? Deixa eu trocar meu fone aqui, porque tá falhando, não sei se sou eu ou você. Espera um pouquinho. O pessoal pode falar aí se tá falhando a voz ou não. Pessoal, peraí. Vou trocar. Vai lá, Alexandre, fala aí. Ó, eu coloquei o fone aqui. Vamos ver. Isso, melhorou. Melhorou. Melhorou? Tava Legal. cortando um pouquinho. Legal, legal. Então, pessoal, o Alexandre está aí, ele pode falar dele, pode falar da carreira um pouquinho, pode falar e aí do processo. Da última vez, nós estávamos assim bem engessadinhos com 30 minutos. Foi. Hoje nós não estamos engessados com 30 minutos. Embora a live é 30 minutos, mas é tão importante que o público, a galera, entenda realmente a segurança desse processo, que é bom você falar, né? Normalmente, eu quero que você fique à vontade para normalmente falar na sequência daquilo que você está acostumado a fazer todo dia, como se eu passasse para você um cliente e você entrasse em contato com essa pessoa. Pode falar de você, da sua empresa, vamos ouvir. Perfeito, mestre. Vamos lá, então. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar conversando aqui com todos vocês, com a sua audiência, Mércia. Falar primeiro um pouquinho, né, da Q Capital, ou melhor, falando um pouquinho de mim, eu sou loan officer, atuo como sou licenciado nos Estados Unidos para poder intermediar créditos hipotecários, assuntos relacionados a financiamentos imobiliários nos Estados Unidos. Então, para esse tipo de assunto, todo cliente tem que falar com uma pessoa licenciada. Então, Certo? é importante frisar isso. Eu trabalho para um broker, o broker é aqui o Capital, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado americano. Trabalhamos com mais de 54 bancos. Então, realmente temos, como você falou, o nosso dia a dia é o tempo todo assessorando clientes estrangeiros, investidores estrangeiros, pessoas que querem dolarizar seu patrimônio, querem investir no mercado imobiliário aqui dos Estados Unidos, da Flórida principalmente. Aqui o Capital é licenciado em vários estados, mas a maioria dos meus clientes, as pessoas todas que eu atendo, são todas investidores voltados para o mercado da Flórida, Miami, Orlando, né, especificamente. Uhum. São os mercados assim realmente super aquecidos aqui, contra tudo e contra todos, né? Miami e Orlando, É, os indicadores são bem acima da média seja qual for o indicador, bem acima da média, diferente do resto dos Estados certo, Unidos. verdade. Então, assim, você me pediu para falar um pouquinho a partir do momento que o cliente é apresentado, a partir do momento que o cliente chega, como é que funciona, Isso, o né? cliente vai para você. Perfeito. Normalmente a gente dá alguns steps para eles, mas eu falo, vamos falar com a pessoa do banco, vamos falar com aquele que é licenciado no processo de financiamento, porque você vai ter dúvidas. A pessoa vai para você e numa pergunta bem geral ela pode perguntar, ou eu posso perguntar, por onde você começa, Alexandre? Quando o cliente vai para você, que você vai ter que pré-qualificar esse cliente para um financiamento estrangeiro. Por onde você começa? Perfeito. A pré-qualificação,
de um cliente é a primeira etapa, é por onde a gente começa. A Uhum. partir desse momento que a gente vai explicar todo o processo de financiamento, como é que funciona nos Estados Unidos. Os financiamentos aqui funcionam há 30 anos. Nós precisamos ver no momento da qualificação qual que é o principal objetivo quando a gente conversa, a gente instrui as pessoas. Primeiro que os requisitos, os documentos necessários para um investidor estrangeiro o volume de documentos é muito simples. Uhum. É um pack de documentos super tranquilo, bem acessível. É muito mais fácil para um cliente, para um investidor estrangeiro financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos do que para um cliente doméstico, um cliente local, um americano Verdade. ou um residente que tenha social, né, social Verdade. security. E então para o investidor estrangeiro é mais fácil. E muita gente não sabe, muita gente acredita que por não ter uma conta aqui ou por nunca ter vindo aqui com esse fim, com essa mentalidade de comprar, de construir uma vida, ou seja, de investir a propriedade para depois trabalhar a locação, né? Sim. Ter o investimento, fazer uma compra como investimento mesmo, não como para moradia. Então muita gente não sabe, muita gente não tem acesso a essa informação. E esse é o nosso trabalho, é mostrar o quão fácil é para o investidor estrangeiro alcançar o financiamento aqui entre os bancos americanos. E eles precisam ter visto? Não necessariamente. O visto ajuda na hora de a gente buscar o melhor programa. Aqui o Capital trabalha com mais de 50 bancos, são 54 bancos. Então, a gente tem uma gama de opções, de programas, nosso trabalho é justamente entender o perfil de cada cliente, entender a capacidade de liquidez, entender a origem dos ingressos, tudo isso da receita, né? Para a gente poder fazer uma qualificação de acordo com o que é exigido por cada banco, por cada programa. Então, existem diversos programas, né? Então, uma vez que a gente está falando de 54 bancos e cada banco com programas específicos, alguns mais voltados para determinados tipos de investimento, tipos de propriedade, então a gente consegue oferecer sempre o melhor caminho. Então, de acordo com o perfil do cliente, de acordo com o tipo de propriedade que ele quer, de acordo com a espécie de investimento que ele quer fazer, a gente direciona para o melhor programa. Certo. Então, na verdade, no início de qualquer conversa que eu tenho com o cliente, eu falo daqueles 5 itens que você me ensinou. Que seria, ele tem o passaporte com visto, né? Isso. Ele tem o aporte dele financeiro lá para 30%, 35%. Aí você explica isso, porque pode ser. Tem bancos que é 25%, né? Deixa eu explicar isso então um pouquinho. Isso é uma informação bem relevante. E depois quais são os outros 3? Quais são os outros? Aí... na verdade, os requisitos para uma aprovação, a pessoa precisa ter um passaporte e visto. Você perguntou a respeito do visto. Isso para obter o melhor programa, a melhor taxa de juros. Não que a falta do visto vai impedir alguém de financiar um imóvel aqui. Não é verdade. Não precisa obrigatoriamente. Então, passaporte e visto, um formulário preenchido. A gente tem um formuláriozinho de aplicação de crédito de uma página. Os 3 últimos meses de extratos bancários. Certo. Né, especificamente a conta onde tem os fundos que faria o aporte aí da entrada. E uma carta de referência dos bancos. Isso. Então, uma carta de referência bancária. Né? E vocês também têm exemplo, né? Vocês têm exemplo disso também? Exatamente. Tem um esqueletozinho, né? Uma forma específica, um template, para que os clientes sigam exatamente de preferência, porque uma vez que a gente consiga receber todos os documentos, esses simples que eu citei, exatamente da forma como está sendo solicitado, nos dá força e nos permite conseguir buscar o melhor programa, a melhor taxa de juros, que esse é o nosso trabalho. Aplicar para determinados bancos, a gente submete em alguns bancos simultaneamente e consegue, ao mesmo tempo, ver quem está trabalhando com o melhor programa. Certo. Então, dentro dos 54 bancos, explica para mim uma coisa. Obviamente que você já está familiarizado muito claramente com termos de alguns bancos, das quais você está acostumado a fazer, porque facilita o processo para o cliente, principalmente no valor da entrada, certo? O que é o correto para a gente pensar?
O cliente pode pensar em 25%, ele pode pensar em 30%, 35%, o que é mais seguro que o Alexandre, como profissional, aconselha o cliente. E depois Perfeito, né? também fale dos custos. Porque eu vejo propaganda de 25%, mas muitas vezes eu esclareço isso para o cliente, que a propaganda, às vezes, não vai caber dentro da qualificação que o banco vai ter que fazer com ele. Então, uma roupa de um determinado tamanho não vai servir para todo mundo, né? Além do mais, tem os custos de fechamento. Então, dificilmente se mantém nesse percentual E que tá sendo qual que é o mais anunciado, rotineiro? promovido, Qual que é o né? mais Então, rotineiro, o mais assim, seguro? primeiro é importante citar para todo mundo que os bancos americanos são super receptivos ao investimento estrangeiro. Tá? Ótimo. Então, os bancos estão realmente abertos, precisam desse capital para diluir o seu risco. Então, eles precisam do capital vindo de diversos países, para que dentre esses bancos, diferente de um Bank of America, um Chase, Wells Fargo, esses bancos não emprestam para clientes estrangeiros. Esses bancos emprestam para clientes Exato. domésticos. Então, assim, não são esses bancos que nós vamos recorrer, não são esses bancos que nós habitualmente trabalhamos. Então, existem bancos específicos voltados para o mercado imobiliário. Uhum. Então, respondendo agora, chegando na sua pergunta, o percentual de entrada vai variar de acordo com o tipo de propriedade. Então, Tá. se a gente está falando de uma casa, a gente fala que o cliente consegue financiar 75% do valor do imóvel. Se a Que gente bom. fala num um apartamento, o cliente consegue financiar até 70% do imóvel. Se a gente fala num condo-hotel, que são aqueles projetos, aqueles prédios específicos que já são vinculados com o Airbnb, né? Aquelas operações de short term, de locações curtas, né? Como Airbnb mesmo. Então, o próprio prédio já faz administração, você compra a unidade, o prédio já administra, já cobra Sim. uma taxa de administração. Isso é um tipo de propriedade específica. Miami tem muito, Orlando também tem. Para esse tipo de projeto que é chamado de condo-hotel, o cliente consegue até 60% do financiamento. Então, isso Certo. varia de acordo com o tipo de propriedade. É importante dizer que, somado a esse percentual, então, esse percentual de entrada, né? Então, por exemplo, se um banco financia até 75%, o cliente tem que dar de entrada 25%. Nesse caso, para esse tipo de propriedade. Mas é importante sempre somar 5% ali, mais ou menos, dos custos de fechamento. São os custos de transferência da propriedade, né? Transferência de título, o appraisal, a avaliação, né, da propriedade, enfim, vários gastos que envolvem, como no Brasil, né? Quando você compra uma propriedade, toda a transação ela incorre ali em alguns diversos custos no fechamento da operação. Aqui também tem. Certo. Então, Certo. isso fica na ordem ali dos 5%, mais ou menos. Então o pessoal está Então, entendendo, né, guys? Estão entendendo quem está vendo a live e quem vai ver. Ele está dizendo de valor de entrada, vamos supor, ele qualificou com um banco com determinada propriedade, 30% vai ser de entrada, quer dizer, o banco vai financiar 70% daquela dívida, mas tem, além dos 30% que o cliente traz, ele tem que trazer 5% mais ou menos, que pode ser um pouquinho mais ou menos, mas dessa média, para os custos de cartório, de banco, de financiamento, como qualquer financiamento no mundo. O banco vai cobrar custos. Então, aí a pessoa, num caso desse, que foi qualificada para financiar 70%, ele tem que ter 35%. E assim, sucessivamente, dependendo do valor que o Alexandre consegue qualificar o cliente baseado no tipo de imóvel. Muito esclarecedor isso. Continua, pode perfeito. continuar. Desculpa te cortar. Não, imagino. Então, quando a gente está no processo de qualificação, a gente precisa justamente medir os assets dos clientes, né? Sim, O montante, o valor disponível em contas, que é justamente para cobrir o que se estima gastar nesses gastos de fechamento e entrada do imóvel. Então, quando a gente está pré-qualificando, a gente está justamente checando a capacidade de liquidez para cobrir esses gastos. E outro ponto que também é checado na pré-qualificação é a renda mensal do cliente.
porque ou ele precisa estar recebendo ali na ordem aproximado de 3 vezes o valor estimado da parcela que ele terá que pagar mensal. Então, esse é outro ponto importante no processo de qualificação. Então, quando o cliente consegue demonstrar para a gente que ele já tem a fração de entrada do seu investimento, porque isso é importante dizer, o banco está entrando com 70% ou 75% do investimento. Então, o investimento, a pessoa está comprando um ativo de um valor pré-determinado, está investindo apenas 30%, mais ou menos, do valor desse ativo. Né? Então, é importante dizer, o banco atua como um sócio nessa operação. Um sócio que não vai cobrar depois divisão de lucro, mas ele vai colocar 70% do valor na mesa. Sim, né? sim, sim. Então, é importante a gente sempre explicar isso na hora para o cliente. São esses os 2 pontos que a gente avalia no processo de pré-qualificação. Então, uma vez que o cliente demonstra que ele tem a capacidade mensal, né, que ele recebe da sua empresa, ou ele recebe do seu empregador, né, uma pessoa que trabalha para uma empresa. E um outro requisito, Mércia, que faltou citar, que é justamente quando eu comentei agora de uma pessoa ser empresário no Brasil, como que ela prova esses ingressos? Como ela prova esse salário, essa receita mensal? Se ela é um empresário, ela prova com uma simples carta de contador. Tá? Sim. O contador redige uma carta de acordo com um template que a gente vai informar. Ótimo. O contador ele vai apenas dizer o percentual que essa pessoa é dono da empresa, né? A média de recebimento dessa pessoa dos últimos 3 anos. Certo. Então, declaro que o fulano de tal é sócio da empresa, tem tantos por cento do capital social e recebeu nos últimos 3 anos esse valor médio. Valor médio do ano tal, do ano tal e do ano tal. Então, é assim que um estrangeiro demonstra o seu salário mensal. E isso é suficiente para o banco. Tá. O banco aqui, os bancos americanos, eles aceitam, eles trabalham com esse tipo de... Se é um contador que está assinando a carta, isso para o banco é suficiente. Tá. E aí, uma pergunta. Uma pergunta que me fizeram há um tempo atrás, é claro que a gente, como corretor, a gente explica, mas é importante ouvir de você. Normalmente, eu pego o cliente no processo que ele está na escolha da casa e peço que ele converse com você. Eu peço que ele converse com o banco, né? E a gente tem aquela pré-aprovação, certo? Vamos dizer que eu fui atender um cliente, que acontece isso também, ele está aqui e me liga. Ele chegou aqui e me liga. Cliente novo, não conheço. E ele gosta de uma casa. Qual é o período do dia da qualificação que eu já mostrei a casa, que ele gosta, ele fala com você no mesmo dia que eu vou fazer uma oferta, tá? É super rápido. Pela primeira vez. Qual é o período? Ele falou com você, você qualificou, deu a carta, eu fiz a oferta. Quantos dias até o dia de assinatura e recebimento de chave? Ok. Bom, entendi que a primeira eu falei super rápido porque eu achei que era o processo de pré-qualificação. Deixa eu explicar o processo todo. A pré-qualificação, uma vez que a gente tenha demonstrado esses 2 requisitos de valor mensal e de assets, né, os ativos para compra, é super rápido. Uma vez que a gente consegue pré-qualificar, o que acontece? Qual é o passo seguinte? Eu te entrego uma carta de pré-qualificação. Isso. Essa carta é uma ferramenta fundamental para você, né? Depois você pode até reforçar isso para a audiência, mas essa é a ferramenta que você precisa chegar com ela em mãos para fazer uma oferta para o seller. Né? Então, o vendedor vai receber. Essa é a carta que garante que o seu cliente que está se oferecendo para comprar aquele imóvel tem o respaldo já do banco para fazer o financiamento. Senão, a minha oferta nem tem valor. A minha oferta nem tem valor. O público precisa entender isso. O cliente precisa entender. Ou eu apresento um extrato bancário mostrando que esse cliente pode comprar e pagar em espécie, pagar nem dinheiro aquela casa, ou obrigatoriamente ele vai para o profissional, ali Alexandre, para o Alexandre poder liberar uma carta que a gente chama de boa-fé, de que aquele cliente está qualificado para comprar aquele imóvel. Se não, eu mando uma oferta por escrito, que é um contrato, é uma oferta, mas é um contrato escrito, não está executado, mas
Ele está ali como válido, sem nenhum desses dois itens, ou o extrato bancário, ou essa carta que o Alexandre me dá, o outro corretor, que representa o vendedor do imóvel, ele nem dá bola para aquela oferta. Alguns não, talvez mais de 50%, um pouco, ainda vai falar, mas cadê a carta de aprovação desse cliente? Ele vai pagar como? É um padrão isso, pessoal. Por isso que o Alexandre está aqui. Porque esse quebra-cabeça, sem o Alexandre aqui, não monta. Não é eu ponho oferta, depois você corre para o banco. Primeiro você fala com o banco, você se assegura para a sua própria segurança de que você pode prosseguir naquele contrato, e depois a gente busca a casa e faz uma oferta. Essa é o andar da carruagem correto, né? Não é botar o carro na frente dos boi, é boi e depois carruagem, né? Porque senão, a minha voz como representante ali da oferta não tem crédito. Eu não vou ter crédito diante do outro corretor, nem diante do proprietário, né? Perfeito. A carta serve para te respaldar. Exatamente. Né? E aí você faz a oferta, negocia o imóvel, finaliza a compra, o contrato de compra daquele imóvel, e o processo volta para cá. Isso. E aí, qual é o tempo? O processo volta, a gente precisa o ideal são 60 dias, mas até com 45 a gente consegue muitas vezes buscar o banco de acordo se toda a documentação está certinho, o cliente também é ágil e nos provê o que a gente está precisando, em 45 dias pode ser alcançado. E o que acontece nesses 45 dias, Alexandre? Olha, mestre. O que vai vir aí? O banco vai virar dos avessos a vida financeira do cliente? Não, o banco não vai. Ele vai pedir aqueles documentos específicos que estão sendo requeridos, esses que nós citamos, como, né, os pré-requisitos para fazer a aplicação. Uma vez que o banco tenha isso, o que pode acontecer é que, de repente, o cliente ele é dono de empresa, mas ele não recebe um salário fixo da empresa, a gente precisa buscar outros caminhos, como escolher outro programa, outras formas de qualificar. Isso pode fazer com que o processo se estenda um pouco, mas, via de regra, já estando bem enquadradinho no programa, tudo certo com os documentos, o processo flui. Tem algumas etapas, né? Tem a etapa de processamento e depois vai para a etapa de fechamento. Isso. O pessoal pode fazer pergunta, tá? Porque eu vou falando para ele. E o banco mesmo é responsável por avaliar aquele imóvel? É necessário requerer o appraisal, né? Então, quando o cliente assina os disclosures lá do financiamento, a gente consegue pedir, solicitar, né, para o banco dar o start nesse processo de avaliação. E é fundamental, né? A avaliação do valor do imóvel feita por um appraiser é o que vai, no final das contas, determinar todo o processo de financiamento. Isso. E o valor de partida. O appraiser que ele está falando, ele é um profissional licenciado avaliador. Ele é um avaliador de imóveis licenciado. Ele não fica em contato direto com o vendedor e nem com o comprador. Ele está trabalhando no interesse do banco de que aquela propriedade vale o valor do contrato, tá? Ele vai dar uma análise de mercado, um carimbão dele lá, licença, tudo certinho, mostrando para o banco que sim, o banco pode fazer o empréstimo baseado no fato de que aquela propriedade, como colateral daquela dívida, ela vale o valor. Se é um contrato de 500 mil, o avaliador vai ter que trazer, mostrando que aquela casa vale 500, 520, 530, o valor do contrato ou a mais. Não pode valer menos. Porque senão, ela não é um colateral para o valor da dívida. Entendam ela que pode isso... até valer menos, mas é o valor do appraisal que vai sobressair no montante oferecido pelo banco. É o valor dessa avaliação que vai determinar se o banco empresta os 500 ou se o banco tem que emprestar menos. Esse é o número que vai fazer parte da base de cálculo. Exato. Esse é o número oficial, não é o número do contrato, é o número do appraisal. Exato. E no processo legal, pessoal, é que a gente pensa assim, você que vai iniciar um processo novo desse, pensa, nossa, é complexo. Saibam de uma coisa, não tem nenhuma pergunta que o Alexandre não vai saber responder.
Ele está acostumado com isso. Eu também estou acostumada com isso, sei responder, mas assim, a minha cabeça gira muito mais nos contratos de mercado imobiliário. E a cabeça do Alexandre gira muito mais em todas as possíveis possibilidades que possam vir naquele financiamento naquele momento. Aliás, quando vem, eles já sabiam que viria, porque estão acostumados com aquele passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Quando o banco faz uma determinada pergunta, é igual qualquer linha de trabalho. O banco faz determinada pergunta, o Alexandre já sabe o que pode vir depois daquela pergunta e por que o banco está solicitando, por exemplo, um pouco mais de informação da vida financeira, vários pontos necessários ali no extrato, da onde veio o dinheiro, tudo isso, outra coisa, como transferir dinheiro, tudo isso que vocês têm em mente aí. Ah, mas como eu transfiro dinheiro? Como o banco vai ver que entrou na minha conta 500 mil ontem? Como que eu faço? Vocês estão entendendo? O banco, Alexandre, quando eu falo banco, é quem está ali na frente, né, representando ali os possíveis bancos para financiar, estão acostumados com essas resoluções de, entre aspas, problemas ou certas coisas que vão surgir no processo. Como qualquer profissão. Como qualquer profissão que a pessoa está acostumada a fazer aquilo ali todo dia. Então, pessoal, é importantíssimo estar a par do que o Alexandre vai ensinando na página dele, de vocês verem as nossas lives ensinando para você. E ele falou uma coisa que é legal, que você sempre repete, e que é muito importante, que os bancos têm interesse em ter essa diversidade de portfólio. E financiar para estrangeiro é algo interessante para eles, né? Isso é diluição de risco, né? Porque se o banco fica muito vinculado a uma determinada economia de um determinado país, se acontece qualquer coisa nessa economia, o banco está muito exposto. Então, ele precisa ter seu capital, né, emprestado a pessoas de diferentes países, porque se acontece um problema no Brasil ou acontece um problema na Argentina, né, e a gente sabe que os países sul-americanos, em alguns momentos, estão suscetíveis a alguns problemas econômicos, o banco precisa ter isso. Eles são extremamente abertos e favoráveis a emprestar. Isso mesmo, parabéns. Obrigada, Alexandre. Mais alguma coisa que você quer falar? Ou se alguém tiver alguma pergunta, nenhuma pergunta é elementar ou simples demais. Façam perguntas, que está aberto ali o chat, mas alguma mais Eu outra acho que a gente coisa? pode comentar um pouquinho, Mércia, ainda, a respeito desse momento, né? Esse momento que a gente está vivendo aqui, de taxas um pouquinho Isso, mais altas, vamos falar né? disso. Uhum. Que ainda assim, mesmo que estejam mais altas do que o padrão, né? Para o padrão americano, pela história, né? Ainda assim é uma taxa muito mais competitiva que o mercado brasileiro, por exemplo, que é né, para a audiência que a gente está falando. Sim, Então, a taxa de juros para o estrangeiro e para o local, ela é basicamente a mesma. Basicamente sim, a mesma. Então, não tem muita distinção nessa questão. O que varia é a respeito dos valores, dos percentuais de entrada, como a gente falou agora há pouco. Para um local, para um doméstico, ele consegue comprar com um percentual menor de entrada, mas as taxas de juros são as mesmas. Hoje, a gente consegue falar para um investidor estrangeiro que a gente consegue prover uns 6,75. Consigo uhum. achar um banco que vai conseguir um programa. 6,75 é uma taxa excelente hoje aqui. Mas é um banco que vai pedir todos os documentos, é full doc. Então, a gente tem banco que vai pedir todos os documentos, que tem a melhor taxa. Tem Sim, banco que vai cobrar uma taxa um pouquinho mais alta, a gente consegue um 7,5, mas ele vai ter uma exigência um pouco menor em relação ao documento. sim. Então, isso vai variando. É aí que está. Por isso que a gente precisa entender o perfil do cliente e a disponibilidade que ele tem de passar as informações para a gente. Porque aí a gente vai encontrar o banco certo. Né? Sim, Então, sim. é importante nesse âmbito da taxa de juros, que muita gente acha ou se sente desconfortável de comprar nesse momento, porque ouve que o mercado está assim, está assado. Bom, é importante a gente dizer que realmente, com o fato da taxa de juros para o mercado americano estar um pouco mais alto, isso trava o consumo, né, dos clientes domésticos. Então, o mercado ele acaba
ele está um pouco mais hoje um pouco mais parado em função dos clientes domésticos não estarem financiando. Para o cliente doméstico que podia ter financiado com uma taxa 2% a menos num certo período atrás, ele sente que hoje está muito alto. Então, ele mas sabe o que acontece? Isso o cliente local. Então, mas só que aí o que aí acontece? Os preços espelha. diminuem. Mas quando a taxa de juros baixar, o que vai acontecer? Quando a taxa de juros começar a baixar, vai despertar novamente o interesse de compra desse público doméstico. E aí é a lei da oferta e da procura. Uma vez que esses clientes domésticos se despertem novamente para aquecer o mercado, o que vai acontecer? O preço sobe. O preço vai subir. Então, mas é aí que tá, Alexandre, que eu sempre dou com meus clientes, ensino é o seguinte. Muitos vêm para mim e falam, nossa, mas a taxa de juros está muito alta. Eu falo, mas os preços diminuíram, está mais estável, o mercado está calmo. Porque juros baixos e preços baixos não andam de mãos dadas. Não adianta. Quem anda de mão dada preço está mais alto, menos produto no mercado, porque os juros está lá embaixo. Aí o que acontece? Aumenta o consumo. Se aumenta um consumo de um produto que você tem, o seu produto vai ficar mais raro e mais caro. Agora, se abaixa, o seu produto tem um monte no mercado competitivo, um monte. Por que isso acontece? Porque o consumidor recuou por alguma razão. Qual a razão principal hoje que nós vemos? O consumidor local recuou porque o juro subiu para ele. E isso é uma política de mercado, é uma política de economia. E tem que ter esse entendimento. É uma oportunidade para os investidores estrangeiros. É isso que a gente precisa que todos realmente estejam atentos. Exato. Porque assim, o mercado doméstico está mais parado, mas os investidores estrangeiros estão com tudo. A gente está fazendo financiamento aqui um atrás do outro. Exato. Por quê? Porque as pessoas estão atentas que nesse movimento, elas já estão se antecipando. Porque a pessoa que comprar hoje, ela vai ganhar muito mais quando tiver essa valorização nesse movimento que a gente está explicando, do que ela vai ter que gastar com essa taxa de juros talvez 2% acima do que ela gostaria de pagar. Exato. E lembrando que a gente pode trabalhar com refinanciamento. Então, o refinanciamento ele vai estar sempre disponível. Eu acho que é uma questão de entendimento. Assim, eu tenho mais de um imóvel. Todos eu comprei no momento que a taxa de juros estava um pouco mais alta. Todos. Por quê? Porque eu me estava olhando e me preocupando com o preço mais baixo para eu poder construir valorização naquele imóvel. Então, quando nós tínhamos ali, você lembra, 2021, que o juros estava 2,5, 2,75, aquela loucura. O que aconteceu no mercado imobiliário? Preços altíssimos e as pessoas estavam pagando 30, 40, 50 mil dólares acima do que os avaliadores avaliavam o imóvel. Pois é. Isso não é sábio em lugar nenhum. Ao contrário de hoje. Exato. Os construtores, estou aqui, estou essa semana em Orlando, tenho visitado várias construtoras que nós somos Preferred Lender, também somos a empresa que é preferida ali na hora de cuidar dos empréstimos dos clientes que estão comprando naqueles projetos desses determinados construtores, e os construtores estão dando incentivos de 20, 30, 40 mil. Exatamente. Justamente para compensar esse mercado doméstico mais parado. Então, é uma super oportunidade. Você compra com um incentivo desse e você depois espera a valorização que num futuro curto vai acontecer. Não, e é o melhor momento. A gente está vivendo um bom momento para o estrangeiro, porque ele tem bastante produto no mercado que ele pode escolher, ele tem incentivos das construtoras, né? Até das casas que estão sendo revendidas. Se eu estou colocando a casa no mercado no preço certo, eu motivo o meu cliente que está vendendo a dar algum incentivo por fechamento. Deixa eu ver o que escreveram. Comprei uma casa na planta na época da pandemia, fiz todo o processo comércio, isso mesmo. Esse cliente aí, isso. Tudo que o cliente fez, ela está dizendo que eu auxiliei, acompanhei tudo. E foi bem no meio da pandemia. Você sabe que aquela galera que comprou na pandemia, hoje está com
300 mil, Tá rindo à toa. 300 e poucos mil de valorização no imóvel. E eu E a tive, taxa de juros lá embaixo. e a taxa de juros lá embaixo. E tem mais. Eu tive gente que desistiu, estava em contrato e desistiu, sendo que o estado da Flórida foi abrindo, abrindo, abrindo pouco a pouco. Quando chegou em outubro, nós estávamos todos abertos. Você lembra disso, né? No ano que está todo mundo fechado. Então, é a Denise que está falando ali, ela falou que está no Instagram da filha. Eles tiveram uma experiência impressionante e eu fico muito feliz, porque compraram na planta, e sabe aquele cliente que tem a bênção de comprar na planta, você atravessa a rua, você está no Clubhouse, você atravessa, assim. Então, da casa da Denise, você vê todo o Clubhouse, as quadras, a piscina, uma posição extremamente favorável. Então, é um Exatamente. Ela foi momento muito feliz no ideal. momento também, na passagem Foi dela. super feliz. Olha, por exemplo, no meu caso, quando eu comprei a casa onde eu moro hoje, os juros, claro, para o local estava por volta de 4, 4,5. Eu tive uns juros de 3,875. Quando chegou agora em 2021, eu olhando os juros, eu imediatamente fui lá, refinanciei, coloquei os custos do refinanciamento para dentro do imóvel, porque ele já tinha valorizado um monte, e baixei meus juros para 2,5. Por que eu faço isso? E eu aconselho isso com o cliente. Porque eu peguei essa casa num preço muito baixo. Então, para mim, eu nem olhava muito os juros. A outra casa, eu não consegui refinanciar para baixo, ela tem um juros de 5,5. A outra que eu tenho Ainda também que assim, está para hoje, alugada, tá bom. está ótimo. A outra que eu tenho alugada está 3,5. Lindo. Então, assim, tudo com preço baixo. Essa outra é aqui perto de onde eu moro, eu peguei na planta. Quer dizer, não existe mais aquele preço, tá? O preço, na época, era a Park Square Homes, paguei 198 mil na casa. Parece uma brincadeira, né? Não existe isso quase, né? Não Então, existe assim, mais. é tão importante a gente te ouvir, porque a gente entende que as pessoas olham para o número de juros e acham que está alto, mas você falou uma coisa muito inteligente, sabe? É um momento assim, extremamente importante para o estrangeiro. Extremamente importante. Pelo número de imóveis que tem no mercado, pelos incentivos que tem, pela disposição do banco de querer financiar, né? Exato. Então, produtos novos, maravilhosos, tanto em Miami quanto em Orlando. Mais perguntas aí, gente? Para a gente fechar aqui. Alexandre, te agradeço de coração, muito esclarecedor sempre quando a gente conversa. Prazer. Pode dar sua palavra final aí. Não, é isso, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falar para a tua audiência. Mércia, eu estou sempre disponível aqui, me chama. Quando precisar de mim, eu venho. E deixar, né, uma mensagem bem para que todos realmente, espero que todos tenham ouvido um pouco desse conteúdo nosso, porque a gente falou de coisas que realmente estão acontecendo aqui. É um momento de oportunidade. É, É um momento que as pessoas que estão dispersas, que estão atentas, que estão se movimentando, elas certamente vão ser felizes. Talvez não consiga ser um golaço, tão golaço como foi o da sua cliente na época da pandemia, que estava tudo muito fora da curva. sim, Mas ainda assim, é o momento certo, é o momento correto para se obter ganhos. É o isso momento para mesmo. se aproveitar os benefícios que o mercado está oferecendo. De verdade, eu tenho visitado construtoras e elas estão com propostas super Sim, agressivas. É o momento, os incentivos estão muito altos, muito interessantes. sim. E é isso, pessoal. Lembre-se que pode se refinanciar. Então, a ferramenta do refinanciamento, ela vai estar sempre do lado do comprador, do lado de quem está, né, assumindo a dívida. Não tem problema nenhum, a gente faz um refinanciamento, traz o seu valor mensal, a taxa, né, a nova taxa que virá mais baixa, e você aproveita e compra no timing certo. Esse é o recado que todo mundo tem que ouvir com muita atenção. Isso, pessoal. Brasil, pessoal brasileiro, acompanhe as legislações de mudança em relação à aquisição de imóveis no Brasil. Não subestime o que o governo tem feito. Olha os vizinhos do lado, não subestime. Não espere chegar um momento que o governo tenha autonomia sobre os seus títulos de imóveis. Pense sobre isso, traga dinheiro para cá, invista em imóveis fora do país, eu motivo você a isso.
O imóvel se paga, a gente faz todos os cálculos. Os cálculos Muito importante. estão online para vocês pesquisarem diárias, média do ano, quanto aluga. Não existe possibilidade da gente, como profissional, esconder números. Porque está online quando você vai fazer um cenário de aluguel no imóvel. Tá ali, tá ali. Você entra no condomínio ou algo igual e faz os seus comparáveis. E aí você vê como que o imóvel se paga e paga as despesas do imóvel. Ficamos por aqui. Exatamente. Semana que vem voltamos na quinta-feira, 17h30 de Orlando, 19h30 de Brasília, e vamos falar sobre esse assunto. Siga nossa página aí, a página do Alexandre está ali. É só você clicar na setinha ali em cima, você vai ver que a página dele está ali. Underline Q Capital. Isso, Alexandre Underline Q Capital. E a gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada, Alexandre. Mestre, é um prazer falar novamente com você e te espero aí pelo próximo convite. Aí a gente se vê na próxima semana. Vai ser logo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau para todos. Tchau.